Bonjour. D'abord, je voulais vous dire merci d'être là présent et merci au pasteur Jean-Baptiste. En entrant, j'ai vu maman Hélène de ce côté-là. Merci pour l'invitation. Les serviteurs qui travaillent dans cette église, merci de m'avoir accueilli. C'est le jour d'introduction, nous n'allons pas passer beaucoup de temps avec vous. Les soirs, nous allons passer beaucoup de temps à enseigner et à prier. J'ai toujours posé une question. Pourquoi les gens vont à l'église? Pourquoi tu es à l'église? Ça, c'est la question de chaque personne qui veut prêcher doit répondre. Essa deve ser a questão de cada pessoa que quer ministrar a palavra e deve responder lá. Nous ne sommes pas là seulement pour chanter et danser. Saiba que não estamos aqui somente para cantar e dançar. Nous sommes là pour que nous soyons éduqués, pour que nous puissions recevoir des réponses à nos problèmes. Mas contudo estamos aqui para sermos educados e também recebemos respostas para os nossos problemas. Certaines réponses nous les recevons à travers le message qui sera enseigné. E certas respostas nós poderemos recebê-las através da mensagem que será ensinada. Et d'autres à travers l'administration des dons et de la prière. E outros serão recebidos através da administração dos dons e da oração. Ce qui veut dire que E o que quer dizer aqui, nous allons enseigner nós iremos ensinar et nous allons expérimenter la puissance de Dieu. e também teremos o privilégio de experimentar o poder de Deus. Le Seigneur est dans cette salle Saiba que o Senhor está nesta sala parce qu'il nous a promis, il a juré d'être avec nous. e Ele porque prometeu e jurou estar conosco e comigo. Dans cette ligne, E por isso eu digo que desta linha il y a deux personnes qui ont des douleurs au dos et une personne qui a des douleurs à l'estomac. Et là derrière, il y a aussi quelqu'un qui a le même cas derrière, des douleurs. Je vais que ces gens-là se mettent déjà debout parce que la grâce de Dieu est en train de guérir. E nesta fila tem uma pessoa que tem dores fortes nas costas e uma outra que tem dor de estômago. E há outra lá atrás que estão também com a mesma questão. Por isso eu quero que essas pessoas se coloquem em pé, porque o Senhor está curando eles. Il y a une autre là-bas, il y a une autre là-bas, les pasteurs, les frères, j'attends ici encore. Eu espero mais alguém aqui nesta Lève-toi, fila. c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur te connaît, il ne faut pas hésiter. Lève-toi. Merci. Coloca-te de pé, o Senhor te conhece, você não precisa hesitar. E a igreja clama. Celebra a Jesus. Glória, aleluia. Il est tellement impossible que je puisse confondre la voix de Dieu. E para mim é muito impossível que eu possa confundir a voz de Deus. Quand Dieu ne parle pas, je ne parle pas. Quando Deus não fala, eu não falo. Quand il parle, je parle. Mas quando Ele fala, eu falo. Ok? Ok? À l'instant où je parle, No instante em que eu estou falando, cette attaque de l'ennemi vient de quitter vos corps.
Este ataque do inimigo acaba por deixar vossos corpos. Au nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Celui qui dit Amen, ces gens sont guéris. Quem não sabe, esses homens são curados. Acclame le Seigneur, c'est ça l'église. Celebra Jesus. Aleluia. Tu es guéri. Oh, merci, merci. Je vais mettre là-bas. Merci. Tu es guéri, mon frère. Tu peux même vérifier, c'est déjà parti. Quand le Seigneur révèle quelque chose, c'est déjà parti. Ça fait, assieds-toi, mon frère Anjo. Meu irmão é amarelo. Ça fait 2 jours que tu as fait un rêve. Faz 2 dias que tu tiveste sonho. Après le rêve, tu as oublié le rêve. Depois do sonho, tu esqueceste do sonho. Quelques souvenirs reviennent, mais tu es resté avec un sentiment de peur parce que le rêve était affreux. E alguns sentimentos, algumas partes do sonho têm vindo, têm ido, e você tem restado com um sentimento de medo porque o seu sonho não era bom. Avant de continuer, si c'est faux, tu restes assis. Si c'est vrai, tu es debout. Antes de eu continuar, se é falso, continua sentado. Mas se é verdadeiro que o homem de Deus está dizendo, levante-se para que a igreja clame para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. J'ai déjà dit au pasteur que je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Eu disse ao pastor que não tomarei muito tempo hoje. Sinon, j'allais te raconter tout ton rêve du début à la fin. Senão eu ia te contar todo o teu sonho do princípio até o final. Mais j'aimerais te dire ceci, voici l'interprétation. Mas eu quero te dizer o seguinte, essa é a interpretação do teu sonho. Il y a une réunion de gens Há uma reunião de pessoas qui veulent détruire ta vie et finir avec ta destinée. que querem destruir a tua vida e terminar com o teu destino. Depuis ces rêves-là, tu sens que tu ne sais plus avoir beaucoup comme tu avais avant, comme moyen. Desde aquele sonho, você já não consegue mais obter meios financeiros como antes. Mais le Seigneur me montre Mas o Senhor me mostra une épée uma espada qui détruit que destrói ceux qui voulaient te détruire. aqueles que queriam te destruir. Et après le culte d'aujourd'hui, E depois do grupo de tu hoje, vas constater que le mouvement de la bénédiction est revenu. você vai constatar que o movimento da proteção financeira vai Et retomar. à l'instant où je parle, la peur que tu avais est finie. E no instante que eu estou falando, o medo que você tinha terminou. La foi est revenue. E a fé retomou a Cette ti. attaque ne va pas réussir. E este ataque não terá La sucesso. victoire est pour toi. Hoje a vitória pertence a Le ti. Seigneur te bénisse. Senhor, te abençoe. J'entends que quelqu'un applaudisse. Assieds-toi, c'est fini. Celebra, aclama, juntos para a glória do Senhor. Aleluia. Tu vois, j'ai à peu près la même situation, mais ça, c'est pas seulement un rêve d'un jour, mais ce sont des rêves qui viennent et qui partent. Pour ces frères ici, celui-ci. Joël, touche tes frères. Oui, lève-toi. Lève-toi. Ta situation est la suivante. A tua situação é a Tu seguinte. es dans des blocages terribles. Tu estás em bloqueios terríveis. Chaque fois que tu tentes quelque chose qui promet, ça résulte toujours à un échec. Les gains que tu bénéficies n'est pas ce que tu espérais. E cada vez que você cai numa coisa que é necessário que você tenha uma promessa e que deve ter um ganho, normalmente o que você beneficia não é o que você Et queria. quand tu dors, tu as des rêves. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. E quando você dorme, você tem sonhos. Isso vem parte, vem parte. Au fait, tu n'arrives pas à voir quelles sont les directives que Dieu te donne dans les rêves et qui sont les gens qui t'attaquent dans les rêves. E você tem tido dificuldade de poder entender quais são as diretivas que Deus te dá no sonho e quem são as pessoas que têm te atacado no mesmo sonho. La première bonne nouvelle que j'ai de la part du Seigneur, Por isso, a primeira boa nova que eu tenho da parte do c'est Senhor que le blocage est enlevé. amém, é que este bloqueio Après ces cultes, depois desse culto, ta vie va prendre une vitesse. a tua vida terá uma Je velocidade. prends l'église à témoin parce que Dieu te bénit cette année même ici. E eu tomo a igreja como testemunha porque Deus te abençoa neste ano mesmo. La deuxième chose, A segunda das coisas, à partir de cette nuit, a partir desta noite, tu vas rêver et tu vas comprendre. tu vais sonhar e vais compreender o teu mesmo sonho. Toi-même, tu acclames pour ta Aclama, bénédiction. aclama, conecta-se nesta bênção. Ok, je vais finir. Eu vou terminar. Chaque soir, Cada tarde, je vais te mettre debout eu poderia te colocar em pé et je vais raconter ton histoire. e eu vou contar a tua história. Chaque jour jusqu'à dimanche. A cada dia até o domingo. Parce que Dieu voit, Porque Deus vê Dieu connaît. e Deus Et conhece. si Dieu voit, Se Deus vê, il y a des gens qui voient. é porque há pessoas que podem ver, que vê. Il a dit créons l'homme à notre image. Eu disse, façamos o homem à nossa imagem. Si Dieu voit, quelqu'un doit voir. Deus vê, então quem deve ver. Si Dieu parle, quelqu'un doit parler. Se Deus fala, alguém deve falar. Cette semaine, Por isso, esta semana, tu auras la réponse rapide. tu
terás a tua resposta rápida. C'est de ça que nous allons parler le soir. É disso que iremos falar nesta tarde. Comment avoir des réponses rapides? Como ter respostas rápidas. Alors aujourd'hui, je vais introduire. Então hoje será a introdução. Quand tu regardes comment avoir des réponses rapides dans la prière, Agora a questão é como ter respostas rápidas através da oração. quand tu lis la Bible, Então quando tu lês a Bíblia, spécialement Matthieu, Marc, Luc, especialmente Mateus, Marcos, Lucas, Jésus-Christ parle de la prière. Jesus Cristo ele fala da oração. Il enseigne ses disciples Ele ensina seus discípulos et il nous enseigne 3 dimensions de la prière. e ele nos ensina 3 dimensões da oração. Combien de dimensions de la prière? Quantas dimensões foram 3 ditas? dimensions. 3 dimensões. J'appelle cela Eu chamo isso lá père, ami, juge. Père, ami, juge. pai, Père, ami, juge. pai, amigo, juiz. Jésus nous montre que nous devons approcher Dieu comme père ou comme ami, comme ou juge. E Jesus nos mostra que nós podemos aproximar do Pai de Deus como Pai, como amigo e como também um juiz. La plupart des gens prient et prient et prient. A maior parte das pessoas oram e oram e oram. Parfois, je me moque. Às vezes eu fico na rir. Ils sont chaque semaine sur des montagnes. Demain, ils vont monter. Eles estão a cada semana sobre a montanha, amanhã vão subir. La fin de la semaine, ils vont monter. E no final desse mês vão Et depuis qu'ils ont commencé à prier, les réponses ne viennent toujours pas. Mas desde que começaram a orar, a resposta nunca vem. Vous ne pouvez pas Vocês não podem servir un Dieu que vous ne connaissez pas. servir um Deus que vocês não conhecem. Vous ne pouvez pas prier un Dieu que vous ne connaissez pas. Vocês não podem orar a um Deus que vocês não conhecem. Celui qui vient du Père est venu nous enseigner que nous avons 3 manières d'approcher Dieu dans la prière. Aquele que veio da parte dos céus, da parte do Pai, ele veio nos ensinar que existem 3 maneiras de se aproximar a Deus através da oração. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Em Mateus capítulo 7, verso 7, Jésus dit, Jesus diz, demandez, e peça, il vous sera donné. e nos será dado. Frappez, Bate, l'on vous ouvrira. e nos abrirão. Cherchez, Procurai, vous trouverez. e vocês acharão. 3 dimensions de la prière. 3 dimensões da oração. Dans chaque dimension, Então, em cada dimensão, Dieu change de costume. Deus muda de vestes. À partir du verset 8, A partir do verso 8, 9 jusqu'à 11, Matthieu 7, até 11, Jésus dit, Jesus diz, quel est donc ce père quem é então este Pai? dont l'enfant lui demande un pain Onde o filho lhe pede pão, et lui donnera une pierre? e ele lhe dará uma pedra. Quel est donc le père E quem pai é este? que l'enfant demande un poisson Onde o filho et lui donne un serpent? e o pai lhe dá uma. Jésus nous montre que quand il dit demander, il s'agit d'avancer et d'approcher Dieu comme Père. Jesus nos revela que quando se trata de pedir, isso trata-se de tudo aproximar a Deus como que é o Pai. Quelles sont les choses qui m'amènent devant Dieu, pour lesquelles je vais prier Dieu et m'adresser à lui en tant que mon Père? Então a questão é, quais são as coisas que eu devo aproximar a Deus e lhe pedir, a ponto de lhe pedir essas coisas como sendo meu Pai? Il y a des choses Há coisas qui ne me pousseront pas à aller devant Dieu et à m'adresser à lui comme étant Père. há coisas na vida que você nunca deve se aproximar até a Deus e se dirigir a Ele como um Pai. C'est pourquoi les gens prient et prient et prient. Ils ne savent pas que leur problème a déjà fait vêtir Dieu un autre costume. Peut-être le costume d'amis, peut-être c'est le costume des juges. Mais ils sont en train de prier encore sur la montagne. Père, Père, Dieu dit, je ne suis plus sur la chaise des pères. Je suis sur la chaise soit des juges, soit d'un ami. Por isso são pessoas, eles vão pedindo coisas e eles não recebem. Porque talvez Deus já mudou as vestes na qual ele está tratando aquela situação. Talvez ele já está sentado na cadeira de um amigo ou mesmo de um juiz. Dans Luc chapitre 11, Em Lucas capítulo 11, précisément le verset 5 precisamente no verso 5 à 6, a 6, Jésus parle de la deuxième dimension de la prière. Jesus fala da segunda dimensão da oração. C'est la prière de frapper. É a oração de Frapper à la porte d'un ami. bater a porta de um amigo. Nous demandons à Dieu, Nós pedimos a Deus, en tant que Père, enquanto Pai, quand il s'agit de nos désirs et nos besoins. quando trata-se dos meus desejos e das minhas necessidades.
Nous allons à Dieu comme un ami Nós vamos a Deus como amigo lorsqu'il s'agit des besoins de nos prochains. logo que se trata das necessidades do nosso próximo, Luc 11. nosso vizinho. Lucas 11, 5 à 6. 5 a 6. Et il leur dit, E eles disseram: qui sera celui d'entre vous E quem será dentre vós ayant un ami? Quelqu'un dit un ami. e tem um Vous voyez, amigo? dans Matthieu 7, il a dit que père. Ici, il dit que ami. Até os 7 ele disse pai, mas aqui ele está falando de amigo. Aille à lui sur le minuit et lui disent, ami, prête-moi 3 pains. Prête-moi, ce n'est pas donne-moi. Prête-moi 3 pains. Car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Então disse Jesus ao discípulo: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. Não é pedir, mas é emprestar. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Quelqu'un avec moi? Ei, alguém está comigo? Quelqu'un avec moi? Alguém está comigo? Regarde le verset 8 Olha para o verso 8 à 9. Je vous dis que a 9. Eu vos digo bien que qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Autant qu'il en a besoin. Et moi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Première prière à Dieu le Père. Cherchez. Il conclut cette parabole avec Matthieu 7,7. Cherchez. Ça c'est quoi? Et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Et dans cette parabole, l'ami est allé frapper à la porte la minuit. Jesus disse: afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu lhe digo: peçam a vocês e receberão, procurem e vocês acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Nesta parábola, o amigo foi batendo a porta do seu amigo. Ça, Jésus nous fait comprendre. Aqui Jesus nos faz compreender. Je suis chez moi, Eu estou na minha casa, en train de dormir. estou dormindo, Il est minuit. e é meia-noite. Un de mes amis arrive de voyage. Dos meus amigos chega na viagem. Et il débarque chez moi. E ele chega até a minha casa. Ah, j'ai faim, j'ai faim. E ele diz: eu tenho Je fome, eu tenho regarde chez fome. moi, je n'ai rien à lui présenter. Eu olho para mim, eu não tenho nada a lhe Alors je apresentar. pense, je dis, oh, j'ai aussi un ami. Então eu digo: oh, eu tenho um amigo. Cet ami que j'ai n'est pas l'ami de mon ami qui vient d'arriver du voyage. Este amigo que eu tenho não é amigo do meu amigo que acaba de chegar na Ils viagem. ne se connaissent pas. Eles nem se conhecem. Moi, je vais vers mon ami. Mas eu vou ter ao meu amigo. J'ai laissé mon ami et un autre ami, il vient du voyage à la maison. J'ai dit, mon ami, à minuit. Eu deixei um outro meu amigo que veio de viagem na minha casa e vou ter com outro meu amigo à meia-noite. Tu és meu amigo. J'ai aussi reçu un autre ami. Mas eu também recebi um outro amigo. Moi, je ne suis pas capable de l'aider. Eu não sou capaz de lhe C'est pourquoi ajudar. je suis venu te plaider pour que toi, tu puisses l'aider à cause de moi. Por isso eu vim te suplicar para que tu possas lhe ajudar por causa de mim. Ça, c'est la prière d'intercession. Esta é a oração da intercessão. Lorsque tu as des problèmes Logo que tu tens problemas et tes prières sur des montagnes ne répondent pas, e tuas orações sobre a montanha tu não dois aller respondem, toquer la porte de quelqu'un d'autre você tem que bater a porta de outro qui, humainement parlant, n'a rien à t'aider. e que humanamente falando não tem Mais nada. il a une relation avec Dieu. Mas ele tem uma S'il relação. priait Dieu Se ele orar a comme Deus ami, como amigo, pas comme le Père, não como pai, Dieu va répondre à ton problème Deus vai responder a tua par sa pergunta relation. pela sua C'est comme relação. aujourd'hui là. É como hoje, né? Certaines personnes sont guéries ce matin. Certas pessoas foram Pas à curadas cause nesta de manhã. leur prière, Não por causa mais à da cause de tua mon oração, amitié avec Dieu. mas por causa da minha Ah, amizade tu com n'as rien Deus. compris ça. Oh, você nada Are you with me, entende. somebody here? Será que alguém está me entendendo aqui? Comment avoir des réponses rapides? Como ter respostas Il y a rápidas? des problèmes qui ne te demandent pas d'aller à la montagne. Há problemas que Tu não te dois podem fazer na avoir montanha. quelqu'un Tu deves ter qui alguém a un Dieu. que tem um Tu Deus. vas lui dire, Tu vai lhe dizer: aide-moi, ajuda-me, j'ai des problèmes. eu tenho Et lui problema. va dire à Dieu, E ele vai dizer a à Deus: cause de moi, por causa de mim, aide-le. ajuda La ele. réponse vient en vitesse. Resposta vem com Oh, velocidade. quelqu'un avec moi ici? É, alguém está comigo aqui? Quelqu'un avec moi ici? Alguém está comigo aqui? J'ai
rencontré une femme. Eu encontrei uma mulher Je suis arrivé à Palanca pour demander les prix des instruments, acheter les instruments e cheguei em Palanca para poder comprar alguns instrumentos pour offrir à l'église. para oferecer à igreja. La maman dit, A mamãe disse: la pasteur va l'aimer, ça va ça. os pastores nos fizeram cansar. Ficamos até quando temos dízimo, vamos entregar até nos pobres lá na rua. Moi, en face des gens, j'aime pas parler. Eu, diante das pessoas, não gosto muito de falar, não gosto de falar, Je de suis responder. soba devant les gens. Quand je sors d'ici, je ne connais pas la parole. Eu, quando saio daqui, sou tolo, não prego a palavra na rua ou nas pessoas assim. Moi, je parle quand on me donne le micro. Eu falo quando me é dado púlpito Ou aqui, quand je suis sur Internet ou à la télévision. ou quando estou sobre a internet, ou a escola, ou em televisão. Je voulais lui dire, Eu queria lhe responder, mas c'est não. écrit, il ne faut pas qu'un homme de Dieu ait des discussions. É necessário que o homem de Deus tenha a descrição. Quand tu prends la dîme, tu donnes aux pauvres, ce n'est plus la dîme, c'est l'aumône. Amém, Donc, amém, tu n'as pas amém. de la dîme, tu es un voleur. Amém, amém. Quando tu pegas o dízimo e tu dás isso aí nas pessoas lá, como nas meninas de rua, isso é uma esmola, já não é dízimo. Então você é um ladrão. Quand tu prends la dîme, tu divises, tu donnes à ces pasteurs, tu donnes à ces pasteurs, tu n'as pas donné la dîme, tu as fait une sémence. Tu es encore un voleur. Tu es sous la malédiction. Quando você pega o dízimo, você pega uma parte, deixa nesse pastor, uma metade da outra parte do dízimo, deixa nesse pastor, você está debaixo da maldição, você é um ladrão. Se eu e você fizermos a relação, 20%, eu uso 80%. E eu na droit ya okabola 20% na ngai, ozo moko ko pese pa camarade na ngai, muso ko pese pa mwasi na ngai. Tiens, on a droit di meza droit ya nzambe. Mwana nzambe moko taza na droit ya okabola par ya ba nzambe. Kabola ya yo, ya nzambe ko kabola, ya nzambe faut que ne mo bimba, ote ye mo wazalaga na ngo besoin. Amém, amém. Então tens que saber, é como se fosse Ouais, les gens qui vont sur des montagnes sont des gens sans parole de Dieu. Alors, tu commences à me dire, pasteur, aujourd'hui, je t'enseigne la Bible. Il y a des problèmes où il y a la vie, parce qu'il y a tata na yo. Alors, on a commis ami, na na poso luka moto za na relation ya bien. O go sambeli la yo pour na répondre vite. So go sambeli yo moko go salaba e bele bazo kufa sans solution. Parce que bozangi boye beza ko boma biso. Tens que entender que a questão do dízimo é como se fosse, você faz aí um negócio com alguém, tua parte é 80%, minha parte é 20%. Você não pode pegar a minha parte e querer dividir para 2 ou 3 pessoas. Isso é um roubo. Um outro ponto também, ele disse, não, um pastor queria vir me profetizar. Eu disse, não me profetiza, fica lá com as tuas profecias. Sem saber que há coisas que Deus quer te dizer, ele tem que te falar através de homens. Ou seja, tua própria oração não vai poder produzir nada. Você não pode se aproximar de Deus como o teu pai, mas deve se aproximar dele como um amigo. Para isso, é necessário que você procure alguém que tem maior intimidade com Deus, ao ponto de que ele possa orar por ti e você ter uma resposta rápida. Dieu comme père, première. Deus como pai, primeira posição. Ça, c'est l'école maternelle de la prière. Esta é a escola primária da oração. Qu'est-ce qu'on demande là-bas? Les pains, l'œuf. Vous avez vu ça? L'œuf, les pains, n'est-ce pas? Les poissons. En un mot, on demande au Père les choses quotidiennes. Manger, boire, se vêtir. Tu vês lá no pedir, ao se dirigir ao Pai, você vê que vão falar pedir o pão, pedir o peixe. Então, em breve, quando tu se diriges ao Pai, é para se dirigir ao ponto de pedir aquilo que são coisas de comer, vestir, básicas da vida. Lorsque Isaac s'est rendu compte que sa femme était stérile, il a là imploré Dieu lui-même. Mais quand sa femme est tombée enceinte et qu'elle a commencé à avoir des douleurs, Isaac n'est plus parti prier. Isaac est parti consulter l'Éternel. Quelqu'un dit implorer l'Éternel. Implorar. Quelqu'un dit consulter l'Éternel. Consultar l'Éternel. Deux choses différentes. Pour consulter 1 Samuel 9:9, on consulte Dieu par un prophète. On implore Dieu par la prière. Donc quand on veut prier, on demande au Père. Mais quand on veut consulter, on va chercher un ami qui a des amitiés avec Dieu. Amém. Então você poderá entender que em certas questões que tem a ver com necessidade, você vai poder pedir a Deus. Você vai verificar que Isaac, quando ele percebeu que a sua mulher era estéril, ele implorou a Deus. Mas quando a gravidez começou a ter problema, ele consultou. De acordo com 1 Samuel 9:9, como é que se consulta a Deus? Quando vai se ter com o profeta de Deus. Então há situações que você vai ter que orar e há situações que você tem que ter relação, uma amizade com alguém que tem uma amizade com Deus. Dans ta vie, por isso na tua vida, tu dois avoir quelqu'un qui
est ton ami spirituel. Deves ter alguém de tua amiga Quelqu'un qui a un espiritual. ami comme Dieu. E alguém que tem um amigo como Deus. Et ils vont se remonter. Bisoma ko to sambela. Sambela. Même ko lo kutan na ba paya, ba yena ndako na yo. O que no lugar porte au bete la muninga. À ce moment-là, prière na yo sous la valeur te. Et comme il faut mutu. Assemblée. Amém. Muitos vão dizer, não, eu próprio vou orar no monte para ter solução. Tá bom, continua a fazer isso. Mas no dia que você receber visitas, é aí que você verá que você não tem capacidade de suprir as necessidades dele. Precisarás de se apegar a um amigo que é amigo de Deus para resolver este problema. Pour tous nos besoins et nos désirs personnels, nous allons vers Dieu comme un Père. Et pour le besoin du prochain, nous allons à Dieu comme un ami. Quelqu'un dit Père, ami. Então, para nossas necessidades, nossos desejos, nós se dirigimos a Deus como Pai. Mas para os desejos e necessidades do nosso próximo, nós vamos ter com Deus como amigo. Pai, amigo. A intercessão prier pour les autres. É saber orar para os outros. Fais de toi un ami de Dieu. Por isso, faça-te de ti um amigo de Deus. Et l'intercession, c'est ce que je vais enseigner le matin, c'est la dimension prophétique du prophète. Quiconque est prophète prie pour les autres et pas pour lui, ou presque pas pour lui. E aí que vou ensinar isso durante a conferência de manhã. A intercessão é a dimensão do profeta. Todo aquele que é profeta deve orar para os outros e não para ele mesmo. Le matin, nous allons parler comment voir dans l'esprit. Comment je suis arrivé à voir. Même quand je parle là, je peux voir tout ce qui est en toi. Comment j'ai les yeux ouverts, je peux voir. C'est facile comme bonjour. Na conferência durante a manhã, eu estarei falando como tu podes ver no Espírito, como é que eu posso estar aqui de pé, mesmo falando com os olhos abertos, e consigo ver a tua situação e o que está se passando contigo. Demandez, Dieu le Père. Pedir, Deus é o Pai. Frapper la porte, Dieu est l'ami. Bater a porta, Deus é amigo. Nous allons à Dieu en tant qu'amis parce qu'on a des amis qui sont dans les besoins. E nós vamos ter com Deus enquanto amigo, porque nós recebemos amigos. Nous étions dans Matthieu 7, nous sommes dans Luc 11, maintenant nous sommes dans Luc 18. Agora, Dieu en tant que juge. Estávamos em Mateus 7 e Lucas 11, agora vamos em Lucas 18. Et toute la semaine, je vais rester ici dans la troisième dimension de la prière. Quelqu'un dit troisième dimension de la prière. E durante toda a semana eu poderei restar mais na terceira dimensão da oração. Ça c'est la troisième dimension de la prière. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Lucas 18, 1 até 8. Ça c'est la troisième dimension. Dit Dieu en tant que juge. Deus enquanto juiz. Ça c'est la troisième dimension de la prière. Nous allons devant Dieu, pas en tant que notre Père, pas en tant que notre ami, mais en tant que le juste juge. Il y a des problèmes de la vie qui ne demandent pas que tu ailles sur la montagne prier. Tu dois aller au tribunal de Dieu parce que Satan t'a accusé. E há situações da vida que você não precisa necessariamente de ir ter com Deus como um pai, mas sim deve ir no tribunal de Deus porque Satanás te acusou. Beaucoup de chrétiens prient. Muitos cristãos oram, jejuam, vão auprès des prophètes. Vão junto ao profeta. On prie pour eux par des serviteurs de Dieu. Eles oram por eles. Et il n'y a pas de réponse. E não há resposta. Parce que leur prière c'est Père ami. Porque a sua oração é Pai amigo. Alors que la situation de sa vie a déplacé du trône de l'amitié est allé vers le trône du tribunal. Dieu a pris le costume du juge. Quelqu'un est un accusateur et toi, tu n'es pas là pour te défendre. Tu n'as même pas des avocats, tu n'as même pas de témoins. E aí, há situações que já abandonou a dimensão do pai, abandonou a dimensão do amigo, agora está no trono do tribunal celestial. E aí, há um inimigo que está acusando e você mesmo nem está lá para se defender, nem tens um advogado ao teu lado. Le combat spirituel, ce n'est pas Satan, tu es lié. Tu vas lier Satan par rapport à quel verdict venant de quel tribunal. E o combate espiritual não é Satanás, tu estás amarrado. Vais amarrar Satanás baseando-se em que veredito de que tribunal? Ils sont dans les églises sous des montagnes. Allez, lions-les, chassons, chassons, chassons. Quand quelqu'un prend ton territoire et il vient avec des documents, toi aussi tu as des documents, dans quelle instance on va vérifier la véracité, l'authenticité des documents? C'est quand vous allez discuter, vous voulez vous battre ou vous devez aller au tribunal?
Quando tem uma reclamação, por exemplo, está a discutir alguma coisa, tipo um terreno, esse tem documento, aquele também tem documento. Então, quando é que vai se poder verificar a veracidade desse documento? Será que é lutando ou indo ter no tribunal? Para Les enfants meurent, les grossesses sont en train de partir. Os filhos morrem, as gravidezes Les estão hommes saindo. meurent. Os homens morrem. Les familles se détruisent. As famílias estão se destruindo. Parce que l'ennemi a accusé des gens au tribunal. Porque o inimigo acusou as pessoas no tribunal. Tu es en train de dire, papa, écoute-moi. Dieu dit, la situation n'est fait plus de moi, papa. Je suis un juste juge. Là où il y a un accusateur, il y a une accusation. Tu dois venir te défendre avec ta défense. Viens avec des témoins et des avocats. Tu vais dizer na oração: oh meu pai, ajuda-me, livra-me dessa situação. Deus vai te dizer: ei, o teu caso, o teu problema, eu não posso vestir as vestes de pai, mas sim de juiz. É necessário que você venha no tribunal, venha com teus advogados, traga a tua defesa para poder se resolver. On va isso. finir aujourd'hui 3 dimensions de prière. La première, Dieu est Père. Nous allons devant Dieu en prière en tant que Père, nous demandons. La deuxième, nous allons devant Dieu en tant qu'amis. Nous intercédons pour les besoins des autres. La troisième dimension, nous allons devant Dieu en tant que juste juge, parce qu'il y a un accusateur qui a déposé la plainte contre nous, qui nous empêche d'accéder à notre droit, à notre bénédiction. C'est pourquoi on ne progresse pas, c'est pourquoi la santé ne change pas, c'est pourquoi les affaires ne vont pas bien, parce que la vie, les relations ne vont pas bien, parce qu'il y a une accusation. Então, estamos a falar que existem 3 dimensões da oração. Você tem que entender Deus como Pai, por causa dos nossos desejos e necessidades. E temos Deus como amigo, por causa das necessidades do nosso próximo que vem até conosco. E também temos Deus como juiz, por causa das acusações que são efetuadas contra nós e nos impede de poder termos direito a nossos direitos, às nossas bênçãos. E assim, nós não podemos ver o progredir das nossas vidas. E há muitos problemas dali por ali. Il leur dit une parabole pour montrer qu'il devrait toujours prier et ne pas se lasser. Pour prier. Il donne cette parabole. Cette parabole parle de la dimension de prière. Lucas 18, verso 1. Jesus contou-lhe a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Et dans cette ville-là, il y avait aussi une veuve. Et elle alla vers lui disant, venge-moi de mon adversaire. Venge-moi de mon adversaire. Quelqu'un dit adversaire. Alguém diz adversário. E nessa cidade morava uma viúva que sempre se procurava para pedir justiça, dizendo: ajuda-me e julga-me o meu caso contra o meu adversário. Tu vois la vie a des besoins qui viennent chaque jour. Ça, tu vas devant Dieu comme Père. Mais la vie a des problèmes que tu n'avais pas prévus. Au bandagi sanza bien, au commun à sanza adversité. De son position. Dieu dit, awa, basambi lanza mete tata. Bagena uluganza meko la mite. Awa, il faut que nous ça, ko samba. Soko longi, ligambo échanger. Soko longi te moye victoire ya ezate. Quelqu'un talam ni ngone se kende ko samba. Diga ao teu irmão, vá lá tratar, pelejar na justiça. Há situações que podem vir na tua vida, onde você pode pedir a Deus e Deus resolve. Mas há adversidade que pode surgir. O mês estava correndo tudo bem e do nada surge alguma adversidade. Aí você tem que ir no tribunal para poder lutar e tratar esse dossiê. Le juge ne voulut pas l'écouter pour un temps. Durante muito tempo o juiz não quis ouvir o julgar o caso. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie. Quelqu'un dit ennuyer Dieu. Je lui ferai justice. Quelqu'un dit justice. Ouais, le mot justice, c'est le mot qui s'emploie au tribunal devant des cours. Então a palavra justiça é uma palavra que é utilizada no tribunal, corte do tribunal. De peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Et le Seigneur dit, verset 6, écoutez ce que dit le juge unique, verset 7. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne ferait-il pas justice? Comment le Père peut faire justice? Il n'est pas juge. Il faut que Dieu soit le juge pour faire justice. E ele vai dizer, então será que não fará Deus a justiça para aqueles que clamam dia e noite? Deus não faz, o Pai não faz justiça porque ele não é o juiz. Então ele tem que colocar as vestes
de juiz para poder fazer a justiça. Et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Quelqu'un dit intervention de Dieu. Alguém diz intervenção de Deus. Il y a des situations qui demandent l'intervention de Dieu. Tu vês, há situações que pedem ou Tu exigem te a retournes, tu intervenção de Deus. pries, il n'y a pas de réponse. Tu oras, não há resposta. Pourquoi Job a perdu des enfants? Por que Jó perdeu os filhos? L'accusateur était devant le tribunal. Porque o acusador estava diante do tribunal. Pourquoi Job a perdu le commerce comme la plupart d'entre vous ici? Por que Jó perdeu o comércio como a maior parte de vós aqui? L'accusateur était au tribunal. O acusador estava no tribunal. Pourquoi Job a perdu sa santé? Por que Jó perdeu sua saúde? L'accusateur avait déposé la plainte. O acusador depositou uma queixa contra Jó. Pourquoi les amis de Job se sont séparés de lui? Non, Por que os amigos de Jó ma se relation separaram bien dele? à vie. Tu perds de bonnes relations. Por Tout que le tu monde commence perdeste à... a Non, relação? non, mettons des distances avec lui. Não, vamos colocar distância com Parce ele. que quelqu'un est allé déposer la plainte comme toi. Il dit tu ne mérites pas d'avoir les gens pour t'aider. Tu vês porque o Satanás foi depositar uma queixa no tribunal dizendo que você não merece ter uma pessoa que pode te ajudar na vida. Job a failli perdre son mariage. La femme dit maudit Dieu et meurt. Comme ça je vais me marier. E o Jó perdeu, estava prestes a perder a sua mulher disse, amaldiçoa a Deus e morra, porque eu possa ter um ou outro. Quand tu vois les divorces, quand tu as le conflit entre l'homme et la femme, il y a une plainte au tribunal. Quando você vê o divórcio, o conflito numa relação, é porque há uma queixa no tribunal. Não podes começar a Sans que discutir com tua quelqu'un ait mulher déposé une plainte là-bas. C'est pour cela et c'est manifesté dans Dak. sem que alguém vai depositar uma queixa e isso se manifeste em casa. Le problème de Job n'était pas le problème d'aller vers Dieu comme père, n'était pas d'aller vers Dieu comme un ami. Job n'était pas parti au tribunal. Jugement par défaut, Satan a vaincu, Job a échoué. Então, você tem que entender que o problema do Jó não era um Jó simplesmente de poder pedir a Deus ao Pai, mas era um caso de tribunal e se dirigir ao tribunal para que pudesse vencer o dossiê. Nous voyons là, je vais clôturer ici et je vais commencer demain soir. Dieu nous montre que pour avoir des réponses rapides, nous devons aller devant lui comme étant Père quand il s'agit de nos besoins et de nos désirs. Nous devons aller devant lui en deuxième dimension de prière quand nous avons des problèmes de nos amis, de nos voisins, des autres personnes. Alors nous apportons ça devant Dieu comme un ami. Mais Dieu nous montre, lorsque nous avons un adversaire, Satan, lorsque le diable t'accuse devant le trône du tribunal de Dieu, tu dois aller répondre à la convocation, tu dois amener des choses. Tu dois amener ton avocat, tu dois amener tes témoins. Tu dois aller avec ta défense. Parce qu'il y a une plainte bien formulée. Pour qu'on formule une plainte, on doit avoir des preuves. Quelqu'un est en train de m'écouter? Pour faire une plainte, il faut des preuves. Donc Satan, il est temps de circuler ta vie et il a pris des preuves. Il est allé déposer. Il dit, tu ne peux pas lui donner telle bénédiction. Tu ne peux pas avancer sa vie. Tu ne peux pas lui donner telle victoire. Tu ne peux pas lui donner telle chose. À cause de ça, tu dois venir répondre. Dieu dit, venez et plaidons. Ça sont des expressions du tribunal. Ce matin, je m'arrête ici. Nous continuons demain soir. Le matin, nous sommes ici. Le soir, nous sommes là. God bless you. Amém. Você tem que entender que existe 3 dimensões de oração e nessas 3 dimensões de oração existe como podemos ter respostas rápidas através das nossas orações. Para termos respostas rápidas através da oração, é necessário que você seja capaz de distinguir o tipo da situação. Primeiramente, se forem necessidades do dia a dia ou desejos, tu deves ir ter com Deus como teu pai. E se forem por questões de o teu próximo, você deve se dirigir a Deus como o teu amigo. E também se for questões de tribunal, de queixa, você deve se dirigir a Deus como teu juiz. É aí que você tem que entender que quando você vai ao tribunal como juiz, tu deves preparar um dossiê, um documento com as tuas defesas, ter o teu advogado e ter também as tuas testemunhas que poderão te ajudar e facilitar, de modo que você possa, diante do tribunal, vencer o dossiê. Amém. Amém. Será que pode fechar teus olhos? Vamos fazer uma oração. Est-ce que vous pouvez tocar un abus na yo pour te tomber là?